Rachelle Dyer e sua irmã gêmea Christelle Arthur Harrington cresceram felizes e saudáveis juntas na costa oeste dos Estados Unidos. Mas quando Rachelle decidiu assumir um novo desafio na vida e se mudar para a costa leste, isso significou deixar a irmã também. Embora junto com a mudança, Rachelle tenha deixado muitas coisas para trás, essa era uma oportunidade de descoberta e de ganhar muito mais. Rachelle estava assumindo o desafio de construir uma nova comunidade de amigos e perseguir a sua carreira, mas parecia que o destino tinha um plano que ela nunca teria imaginado. Rachelle e sua família estavam prestes a desvendar um segredo de meio século e ninguém previu isso. Rachelle Arthur Dyer era uma professora de ensino fundamental, dedicada e trabalhadora. Em 2004, ela sentiu que era hora de assumir um novo desafio e seguir a sua carreira, além das fronteiras do estado de Washington. Com este grande e excitante novo capítulo na vida, ela e sua família estavam se preparando para se mudar e enfrentar o desafio de viver em um novo ambiente. Embora mudar muitas vezes signifique deixar coisas para trás, Rachelle e sua família nunca teriam imaginado a descoberta inestimável que ela estava prestes a encontrar. Rachelle e sua irmã gêmea Christelle foram criadas juntas em Washington e esta seria a primeira vez que viveriam em estados diferentes. Os gêmeos têm muito mais coisas em comum do que apenas o mesmo aniversário. O fenômeno com os gêmeos é que eles estão lado a lado, testemunhando a vida com os olhos diferentes, mas ao mesmo tempo. Isso normalmente significa que eles sempre serão parceiros e cúmplices, sejam eles idênticos ou não. Desde o início, Rachelle e Christelle tiveram um vínculo muito especial. Acontece que as irmãs passaram por algo bastante raro quando nasceram. Elas foram adotadas juntas. Mesmo que tenham sido separadas de seus pais biológicos tão cedo, elas tiveram uma a outra. Elas foram felizmente adotadas em uma família incrivelmente amorosa e protetora, crescendo com pais carinhosos e 2 irmãos mais novos. Não importa o quão bons eram seus pais adotivos, porém, a questão de seus pais biológicos sempre esteve no fundo de sua mente. Com Rachelle se mudando para uma nova casa, elas estavam prestes a obter um novo entendimento sobre a história de sua família. Ao se estabelecer em Virginia Beach, Rachelle conseguiu um emprego gratificante como professora assistente no Departamento de Educação Especial da Talwood Elementary School e conseguiu se ajustar à sua nova casa. Logo, ela conquistou uma nova rede de amigos do trabalho. No entanto, eles continuavam a abordá-la com uma pergunta em comum. Repetidamente, as pessoas diziam que ela parecia familiar e a conheciam de algum lugar. Todos se perguntaram se talvez ela já tivesse passado por aquela escola antes, ou talvez ela tivesse sido professora na escola antes de sua função. Mas, infelizmente, isso estava longe de ser possível. Então, por que todos estavam tão inflexíveis sobre ela ser familiar? Seus amigos estavam empenhados em identificar a semelhança. Obviamente, Rachelle tinha uma irmã gêmea, mas ela também estava em outro estado e nunca tinha passado por lá. Suas amigas não conseguiam entender o fato de que ela era tão parecida com outra pessoa que conheciam. Mas quem? Finalmente, eles declararam que ela se parecia exatamente com uma ex-professora do ensino fundamental e estavam ansiosos para mostrar a Rachelle sua semelhança. Eles alegaram que ela era idêntica a uma ex-funcionária da escola, Shannon Holly Nicol,
Embora Rachelle fosse vários anos mais velha do que Shannon, seus colegas de trabalho conheciam Shannon muito bem por causa de seu tempo como professora estudante. Shannon havia sido transferida para outra escola local de Virginia Beach. Normalmente, quando se tem um sósia, ele apenas se parece com você. Quais eram as chances de essas duas trabalharem na mesma área também? Os colegas de trabalho de Rachelle ficaram muito animados ao descobrir que ela era a cópia de Shannon e começaram a colocar um plano em ação. Eles não iam apenas mostrar a ela uma foto para distinguir a semelhança. Eles queriam que as duas se conhecessem pessoalmente. Seus amigos em comum decidiram que seria uma ótima ideia as duas mulheres se conhecerem. Supostamente, até agora, eles haviam estabelecido que as duas eram parecidas. Ambos trabalhavam na mesma área e compartilhavam o mesmo gosto musical. Em 2009, durante um show, quando Rachelle e Shannon se conheceram, elas ficaram maravilhadas com a forma como seus amigos estavam certos. Elas não podiam negar o fato de que realmente eram parecidas. Mas, fora isso, elas não estavam realmente perturbadas pelo fato de serem parecidas. Rachelle sabia que muitas pessoas no mundo podem ser parecidas e ela própria já tinha uma irmã gêmea. Então, realmente parecia uma feliz coincidência. Ainda assim, durante o show, as duas decidiram posar juntas em uma foto, por diversão. Mal sabiam elas, porém, que esta fotografia seria mais do que apenas uma lembrança comemorativa de um grande concerto. Com o avanço da tecnologia e as mídias sociais se tornando moda na última década, também houve grandes avanços na ciência e na medicina. Por exemplo, foi apenas alguns anos atrás que os testes genéticos começaram a surgir nos Estados Unidos. O marido de Rachelle achou que esta seria uma grande oportunidade para ela e sua irmã gêmea, Christelle, obterem algumas respostas às suas perguntas sobre seus pais biológicos. Independentemente de sermos adotados ou não, quem não está interessado em saber mais sobre sua herança e etnia? Todo o conceito para esse tipo de teste funciona de duas maneiras. A primeira coisa que faz é mostrar os resultados da sua etnia em percentagens. A segunda parte é a correspondência de DNA, que é opcional. Se você optou pela correspondência de DNA, isso mostrará os candidatos em potencial que podem estar relacionados a você, com base em genética semelhante. Após encorajamento extra de seu marido, Rachelle decidiu participar desse novo e moderno fenômeno científico. Em março de 2018, Rachelle finalmente conseguiu os resultados. E por mais empolgante que seja obter os resultados, ela realmente não pensou em procurar ou optar por qualquer correspondência de DNA. Ela estava se divertindo, folheando os resultados, mas não pensou muito sobre eles além disso. Afinal, ela realmente não via muita razão para fazer o teste, além de aprender sobre seus ancestrais. No entanto, o teste genético iria aparecer novamente em sua vida um pouco mais tarde. Poucos meses depois de Rachelle ter recebido seus resultados, o teste genético virou assunto novamente. Desta vez, não foi em casa, mas no local de trabalho. A escola havia acabado de atribuir um projeto de genealogia para as crianças. Com o surgimento dos testes de DNA, isso estava mudando todo o conceito de fazer uma árvore genealógica na escola. Todos estavam ansiosos para fazer o teste e descobrir sua ancestralidade também. Se os alunos estavam fazendo o projeto, por que os professores não poderiam fazer também? Devido ao entusiasmo do projeto, o diretor da escola encorajou Rachelle a examinar os seus resultados novamente. Ele até recomendou e sugeriu que ela procurasse a opção de correspondência de DNA. Novamente, ela pensou: por que não?
No entanto, o que ela tinha descoberto desta segunda vez realmente iria surpreendê-la. Ela nunca esperaria o que esse teste iria revelar. A forma como este site funciona revelou quanto DNA foi compartilhado entre Rachelle e cada candidato que foi combinado com ela. Junto com isso, também deu uma estimativa de quão intimamente relacionados eles podem ser. Com muita empolgação, Rachelle realmente teve uma combinação. Ela combinou com uma mulher chamada Tracy Hall, que, de acordo com o site, poderia ser a sua prima em primeiro grau. Rachelle rapidamente foi atrás de Tracy e ficou surpresa com que as duas estavam prestes a descobrir juntas. Tracy estava tão animada quanto Rachelle quando elas finalmente entraram em contato. Mas o que tornou essa combinação tão extraordinária foi que havia, na verdade, um grande segredo de família esperando para ser revelado. Havia uma parte importante da família de Rachelle e Christelle, da qual elas não tinham ideia. E Tracy era uma das duas pessoas que sabiam dessa notícia importante. A mãe de Tracy, Sue Hall, havia passado para Tracy um segredo de família muito importante que ela guardou por toda a vida. A razão pela qual ela finalmente compartilhou o segredo com Tracy era porque alguém precisava saber a verdade, no caso de ela falecer. No entanto, qual poderia ser o segredo de Sue? Antes de revelar o grande segredo, alguns antecedentes são necessários. No final dos anos 60, a irmã de Sue, Janice, estava na costa oeste e voltou para a Virgínia. Após o seu retorno, Janice se casou com Dean Hawley e, eventualmente, teve duas filhas com ele. Tanto Sue quanto Tracy passaram muito tempo com sua família, visto que todos viviam juntos na Virgínia. Mas, como a maioria das irmãs, geralmente há um pouco de bagagem do passado que as duas compartilham. E Sue sabia que antes de Janice voltar e se casar, ela havia passado por algo significativo em Washington. Sue guardou o segredo de Janice por décadas, até que ela finalmente revelou a Tracy. Na época em que Janice morava em Washington, ela deu à luz a um par de meninas gêmeas. Com profunda tristeza e o coração pesado, Janice precisava fazer o que era melhor para suas filhas recém-nascidas. Ela teve que dar os seus bebês imediatamente para adoção, pois na época ela não era capaz de criá-los. Mesmo que ela não tivesse nenhuma informação sobre a identidade delas, isso significava que todos esses anos Tracy sabia que ela tinha duas primas morando em algum lugar do mundo. Após cerca de 50 anos de questionamentos e ponderações, Rachelle finalmente se reuniu com um de seus parentes de sangue. E graças ao maravilhoso desenvolvimento dos testes genealógicos, Tracy foi capaz de encontrar as suas primas há muito perdidas. Mas ainda havia uma peça inteira que elas precisavam encontrar e proteger no quebra-cabeça para completá-lo. Rachelle tinha acabado de saber por Tracy que ela realmente não tinha uma, mas duas meia-irmãs, e uma delas morava a apenas alguns minutos de Rachelle. Esta jornada pode não ter sido curta, mas estava se revelando bem fácil, graças aos novos avanços científicos. Surpreendentemente, a nova irmã de Rachelle era sua sósia da escola, Shannon Nichol. Voltando e pensando em todas as vezes que seus amigos em comum falaram sobre como as duas eram parecidas, eles realmente tinham todos os motivos para pensar assim. Aquela selfie de 2009 instantaneamente se transformou em sua primeira foto de família. Rachelle estava pulando de alegria e, quando ela descobriu que Shannon realmente tinha uma irmã mais velha, Lisa Hawley, ela ficou ainda mais animada.
Rachelle e Christelle tinham acabado de ganhar duas novas meia-irmãs, Shannon e Lisa. Com o avanço da ciência, combinado com a tecnologia das mídias sociais, as irmãs puderam se conectar. Tracy graciosamente conectou as três juntas e, sem hesitação, uma reunião de família estava em andamento. Esse encontro foi entre 4 mulheres adultas que não faziam ideia de que metade delas existia, muito menos que todas eram parentes. Shannon explicou no Good Morning America: Lisa e eu não tínhamos ideia de que nossa mãe tinha dado à luz gêmeos no passado. Ela continuou: elas sabiam que foram adotadas por todos esses anos, então, para nós, foi muito alucinante. Toda a empolgação de ganhar novas irmãs foi extremamente alegre, mas a questão inicial: o que aconteceu com a mãe biológica de Rachelle e Christelle? A mãe das irmãs do quarteto, Janice, infelizmente faleceu, apenas 1 ano e meio antes de seu reencontro. Sua tia Sue assegurou a Rachelle e Christelle que a decisão de sua mãe não foi leve e ela pensou muito na vida das meninas. Ela queria o que era melhor para elas e garantiu que crescessem juntas em um ambiente católico. Rachelle e Christelle ficaram gratas por conhecer as suas irmãs, mas é claro, ficaram tristes ao saber que sua mãe não estava por perto para testemunhar esse milagre incrível. Rachelle disse à mídia: eu sinto que cheguei 1 ano e meio atrasada, porque foi quando a nossa mãe biológica faleceu. No entanto, nós 4 sentimos que ela teve uma grande influência nisso. Não há como negar. A história dessas irmãs é simplesmente incrível. O que você achou? Comente e não se esqueça de clicar em gostei. E se você for novo por aqui, inscreva-se no canal para ter fácil acesso ao nosso conteúdo. Obrigado! As informações são de Ice Pop e Good Morning America. Imagens de reprodução. Edição NC. Se você gosta do conteúdo deste canal, clique aqui nos vídeos recomendados. Não se esqueça de clicar em gostei. Cada like e comentário é importante e faz toda a diferença, além de contribuir muito com o nosso trabalho. Inscreva-se aqui no canal e ative o sininho de notificações para ter fácil acesso a todo o nosso conteúdo. Até a próxima!